Shalom, tudo bem? Vamos falar sobre anciões cheios de sabedoria, que vêm de uma época onde não havia tecnologia, a tecnologia era aquilo que eles mesmos inventavam para facilitar a vida, né? Pessoas sofridas muitas vezes, com poucos recursos, mas de uma sabedoria imensa. Eu lembro da minha avó dizendo sobre o tempo, a cor do céu ao entardecer, que seria um período de seca ou um período de chuva. O período de plantar, ela sabia pelas estações, ela sabia simplesmente de olhar para o céu, né? E tantas coisas eu aprendi com ela, e inclusive foi ela que me ensinou muito do que eu sei da questão espiritual. Nós temos muitas saudades, com certeza. Eu sou uma pessoa que prezo muito o conselho dos sábios, né? E sábios são todos aqueles que têm uma história, uma caminhada de relacionamento com o Eterno para nos ensinar. E isso é tão importante que a palavra de Deus, ela nos relata a história de Roboão, que foi sido coroado como rei após a morte de seu pai Salomão. E o povo de Israel foi até ele pedir que ele aliviasse o jugo que o pai dele havia colocado sobre eles, porque era muito pesado. Roboão, em sua sabedoria, disse ao povo: retornem, em 3 dias eu lhes darei uma resposta. Bom, ele consultou os anciões. Perfeito. E os anciões falaram: se você for bom para o povo e aliviar o seu cargo, eles vão seguir você. Mas, não satisfeito, ele também chamou os jovens daquela época para lhe aconselhar o que ele deveria fazer. E os jovens falaram: se o seu pai colocou um peso tão grande, coloque um maior ainda. E eles vão saber que você é o rei. Em 3 dias, as representantes das tribos voltaram até Roboão para ver o que ele havia decidido. E Roboão optou por seguir o caminho e o conselho que os jovens indicaram, de agravar o peso que havia sido colocado sobre eles. Pois então, o que aconteceu? 10 das 12 tribos de Israel não seguiram Roboão, voltaram para suas tendas. Por quê? Porque ele não estava sendo sensato naquele momento. Então nós vemos aqui, é um relato que depois você pode conferir, mas nós vemos aqui a importância de darmos ouvido à sabedoria daqueles que já têm uma longa jornada pela frente. Experimente, assim como eu, que gosto de fazer e aprendo muito com as pessoas tão mais experientes do que eu. Sente-se aos pés daqueles que sabem mais do que você e ouça o que eles têm para te contar. Em cada história que eles têm para te contar, em cada conselho, há muita sabedoria, porque eles viveram experiências que nós ainda não vivemos e talvez não vamos viver. Então, meu conselho de hoje é que você, se ainda tem próximo de você pessoas assim, né? O seu avô, a sua avó, seu bisavô, né? Gaste seu tempo com eles. Ouça o que eles têm para te ensinar ainda na sua infinita sabedoria, né? Aqueles que têm a palavra de Deus como rema para sua vida, você pode ter certeza que a cada conversa será um deleite espiritual. Então, esse é o meu conselho para você. Que o Eterno te abençoe, te guarde. Shalom, shalom.